Olá, eu sou Renata Cardinale, esse aqui é o canal de Pro pra Paz e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma temática bastante interessante. Como vocês puderam perceber, eu coloquei no título desse nosso encontro: Pais orgulhosos, pais sérios. Essa provocação ela não foi à toa. Por que eu trago isso para vocês, gente? Porque eu tenho percebido cada vez mais que muitos pais têm dificuldade de enxergar quem são os seus filhos. Nossa, mas como assim, Renata? Quando você diz quem são os seus filhos, quer dizer que você está batendo um martelo em como essa criança é e se comporta? Não, não é isso. Nós sabemos que a criança, né, ela está num processo de desenvolvimento, em especial até os seus 7, 8 anos de idade. É ali que a base, o principal, sabe, ele é formado. Mas também sabemos que ele pode ser modificado, que no setênio seguinte, essa criança, ela há de transmutar, sim, determinados pensamentos, comportamentos, em especial na interação com o outro. A gente sabe que o sujeito se constrói na interação com o outro, que o meio no qual esse sujeito vive é capaz, sim, de modificar os comportamentos dele. Então, ainda que a base dele seja sólida nos primeiros anos de vida, nos anos iniciais, ele pode mudar esse comportamento ao longo de toda a sua vida. O que eu tenho percebido é o seguinte: muitos pais, num desejo genuíno e que precisa ser respeitado, de potencializar as características do seu filho, de potencializar aquilo que ele tem de melhor, acabam esquecendo que, na verdade, o que eles precisam fazer mesmo é enxergar o que esse filho tem de não legal. O que esse filho tem que tem dificultado a relação dele com o outro? Por quê? Aquilo que essa criança já tem de legal, já tem de bom, ela tem uma tendência a transbordar. Porém, se nós só olharmos para o que essa criança tem de bom e as características que nós adultos julgamos ser super importantes, sem olhar as fragilidades que essa criança possui, nós não vamos cumprir o nosso papel, que é qual? De ajudá-la na transmutação desse comportamento, de ajudá-la na modificação dessa forma de ser e viver, sabe? Nós não vamos conseguir ajudar essa criança a transformar as suas fragilidades em virtudes. E é aí que nós precisamos, como adultos, como os responsáveis por essa criança, atuar. É claro que quando a gente dá luz para aquilo que precisa ser dado, a tendência é que essa criança se sinta cada vez mais vista. Mas a gente não pode negar que a criança, ela carrega em si a sua ancestralidade, ela carrega em si um DNA que não é perfeito, né? Se nós olharmos para essa criança como um ser perfeito e acabado, qual que é a razão dessa relação, né? Então, a gente tem sempre que olhar para a criança com pontos a serem desenvolvidos, assim como nós adultos, a gente sempre vai ter uma coisinha para lapidar, para ajustar. Então, é um pedido que eu faço aos pais. Eu atendi algumas famílias que me trouxeram essa temática e em sala de aula eu vejo, em especial em reuniões com pais, que por muitas vezes eles trazem: ah, não, mas a minha filha, imagina, super descolada, comunicativa, resolve, faz e acontece. E o pai traz isso com tanto orgulho, o que precisa ser legitimado, esquecendo o que é que tá ali nessas entrelinhas, né? Eu me lembro que num desses casos, a mãe, ela veio toda eufórica. Imagina, minha filha, super sociável, conversa com todo mundo, é descolada, resolve os próprios problemas, ela não precisa de ninguém pra nada. E aí eu ouvindo, né, eu fui colocando na minha cabeça, sim, super sociável, mas com muita dificuldade de respeitar o espaço do outro. É uma criança que resolve tudo com muita facilidade, mas sem considerar que o seu resolver não pode passar por cima do coleguinha do lado. Uma criança extremamente comunicativa, sim, mas que pouco deixa o amiguinho falar, né? Uma criança que tudo tá sempre bom, sempre, sem considerar a expressão facial do outro que tá dizendo: opa, não tá tão legal assim pra mim. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente colocar luz nisso, sabe? Pais, olhem não só para as coisas boas que os seus filhos têm, que sim, precisam ser potencializadas, precisam ganhar luz, mas olhem também para as fragilidades que eles possuem a fim de auxiliá-los nessa mudança, nessa transmutação de comportamento, percebe?
Eu vou contar um caso aqui de uma amiga minha que uma vez trouxe isso pra mim. Renata, minha filha é extremamente inteligente, uma das melhores da sala, é uma criança que é descolada, é uma criança que se envolve com facilidade nas atividades, que tem uma tendência a ser super pra frentex, sabe? Mas tem uma coisa nela que me pega. O quê? Ela é uma criança soberba. A mãe trazendo isso pra mim, tá? Ela é uma criança que tem uma tendência a pisar no coleguinha do lado. E eu conversando com essa mãe, eu confesso que até eu fiquei angustiada. Porque eu pensei, gente, olha essa mãe, olha que frieza que essa mãe tem para analisar a própria filha e como deve ser difícil, né? Assumir que esse serzinho que você ama tanto, que você dedica tanto tempo, possui uma fragilidade como essa. E eu lembro que ela me disse, Rê, ela desmerece aquele outro que ela julga não ser do patamar dela. E aí eu perguntando, mas que patamar é esse? E a mãe dizia, nem eu imagino. Sei lá, essa criança minha filha, né? Ela dizia, eu não sei, mas ela tem um ar de superioridade, uma certa arrogância, uma certa prepotência no trato com o outro que ela considera inferior a ela, que eu não sei de onde vem. E aí ela mesma disse, eu tô tentando entender ali, porque na minha casa não tem isso, né? No meu marido, o irmão, né? A minha avó, minha mãe, que é a avó da criança, né? Eu não sei de onde que ela tirou de que ela é acima de todos aqueles que são inferiores a ela. Eu não sei de onde que veio essa ideia, sabe? E eu achei tão bonito dessa mãe de trazer essa problemática e no final de firmar. E eu tô tentando dizer pra ela, ei, não, você não pode diminuir o outro para você se sentir bem, né? Você não pode achar que você é superior ao outrem, sabe? E eu achei tão bonito dessa mãe de identificar essa fragilidade nessa criança e buscar formas de fazer com que ela compreenda que cada um tem a sua peculiaridade, que todas as pessoas têm a sua importância, né? Que é importante que nós ajudemos o outro, que é importante que a gente a palavra não é sobressair, mas que é importante que a gente valorize, né, o que o outro é, o que o outro tem a oferecer, a forma como o outro vive, como o outro pensa, buscando contribuir, né, que nós não nos sintamos superiores ao outro, com arrogância, com a prepotência de achar que a gente tem o direito de diminuir o outro. E ela fala, eu tento trabalhar com ela muito essa questão da humildade, né, de considerar o seu saber também considerando o saber do outro. Então, foi uma devolutiva que eu achei tão magnífica dessa mãe, sabe? Que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. Acho que vale a pena deixar uma pulguinha aqui atrás da orelha. Pai, mãe, olhe para tudo de potência que o teu filho tem, mas olhe principalmente para as fragilidades. Porque nós, como adultos, que temos como missão, como tarefa com essas crianças, trazer o EduSérie, que é ajudar essa criança a conduzir para fora aquilo que ela tem, que ela é, a gente precisa ajudá-la também, não só a trazer para fora, mas lapidar essa criança sempre com base nessa ética. A disciplina positiva, ela tem bem claro isso, né? As decisões, as conversas, os combinados, eles precisam sempre ter como base aquilo que é bom para mim, mas para aqueles também que estão ao redor. Né? O impacto que essa minha decisão, essa minha atitude vai causar, não só em mim, mas naqueles que estão ao meu redor. Então eu acredito que seja uma pulga boa aí para deixar cutucando atrás de você. Você já parou para pensar nas fragilidades que o seu filho tem? Você já parou para pensar quais são as estratégias que você usa para lapidar essas fragilidades a fim de transformá-las em virtudes? Você já parou para pensar nisso?